Olá, Tuane, tudo bem com você? Olá, Rosa, estou ótima. E você, como está? Tô ótimo também, Tuane, apesar desse calor de hoje, Demais, né? hoje aqui tá demais, hein? Tuane, seja muito Muito bem-vinda ao obrigada. nosso podcast Suas Orquídeas Floridas e Saudáveis. E seja muito bem-vindo você também, porque aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para você ter orquídeas florescendo regularmente todos os anos e de uma forma natural. Tuane, e o tema de hoje é... Guia de cultivo de orquídeas para iniciantes. Acho que o tema hoje é pra mim, né, Rosa? Ah, para você e para outras pessoas que porventura estejam ali assistindo É a gente verdade. também, né, Tuane? Porque todos os dias existem pessoas que chegam para o mundo das orquídeas É e verdade. que querem, que sentem aquele desejo de começar a colecionar as orquídeas. Hoje nós vamos falar Muito sobre especialmente isso. para você. Iniciante. Bora começar? Vamos lá. A primeira pergunta é: quais são as principais orquídeas recomendadas para quem está começando os iniciantes nesse cultivo das orquídeas? Tuane, existem diversos gêneros de orquídeas que são de fácil cultivo. Nós podemos indicar vários aqui, inclusive estes que estão aqui, Sério? olha, enfeitando o nosso cenário hoje, porque as dendróbiums são orquídeas realmente de fácil cultivo. Que legal! E o efeito paisagístico é belíssimo. Olha só que touceiras maravilhosas que Quem elas olha formam. para elas parece ser difícil pelo tamanho delas, pelo estilo das flores, né? Delas. Sim. Não sabia dessa informação. Mas aí na frente da nossa conversa de hoje eu mostro aqui o tamanho dessas touceiras. Grande, é Fique grande. aguardando, hein? Então, as dendróbiums existem de diversas espécies também. Nós temos aqui a Dendrobium terciflorum, Dendrobium terciflorum cruzada com a Dendrobium densiflorum, que são orquídeas belíssimas. Existem as Dendrobium nobile, as Dendrobium moscatum. Existem outros tipos de dendróbium também que é muito fácil para o iniciante começar com Que elas. legal. Apenas algumas dendróbium gosta mais de um clima um pouco mais ameno, um pouco mais fresco, em comparação com regiões lá do norte, nordeste, que precisa ser adaptado ali, um ambiente específico ali sim. dentro do orquidário, para que as dendróbiums se aclimatizando ali, elas consigam dar flores em regiões quentes. Então, é possível sim conseguir cultivar dendróbios de regiões frias em lugares quentes também. É Basta questão de adaptação. fazer uma adaptação e utilizar algumas técnicas Perfeito. específicas também. Mas existem outros gêneros também que são fáceis para o iniciante começar. As phalaenopsis, que são as orquídeas conhecidas nacionalmente e internacionalmente também como as orquídeas mais populares entre todas as orquídeas, elas são de fácil cultivo. E também temos as catleias. Aqui no Catleias. Brasil nós temos belíssimas catleias. É verdade. E de preferência, se a pessoa escolher uma orquídea que é nativa da sua região, aí facilita muito ainda a vida do iniciante. Aí se torna mais fácil ainda para aquela orquídea se adaptar ali no seu pequeno clima, que você escolheu ali um Sim. espaço para você cultivar as suas plantas, e a partir de que você domina ali o cultivo dessas primeiras plantas que você escolheu, aí para você partir para gêneros e espécies de orquídeas diferentes, É aí fácil. fica muito fácil. Surgiu uma pergunta agora, quando você falou das phalaenopsis. Elas são muito comuns também na venda de mercados. O que acontece quando uma pessoa ela sente vontade de comprar uma flor lá que é vendida no mercado dentro de um vaso que ele já... Quais são os cuidados que esse iniciante, né, por exemplo, eu gostei da flor, achei muito linda, vou lá e compro no mercado. Quais são os cuidados principais que ele tem que ter ao comprar essa flor, essa orquídea do mercado, Rô? Sim, pode ser a phalaenopsis ou pode ser outros gêneros também, que a gente vê à venda comumente por aí. A pessoa, em primeiro lugar, vai pegar essa orquídea, vai levar para casa, vai dar um local semi-iluminado, não aquela luz assim que vem direto do sol. A orquídea, qualquer espécie de orquídea, vai precisar de um ambiente assim que seja bem iluminado, mas que tenha aquela iluminação filtrada, sem incidir os raios solares diretamente sobre a folha da sua orquídea. Pode ser uma catleia, pode ser uma phalaenopsis, pode ser uma denfal, pode ser uma dendróbio, Sim. então não importa.
Aí, no caso, mais iluminação ou menos iluminação, você vai ter que ver qual que é o gênero daquela orquídea que você está trazendo. Porque existem algumas que gostam de mais luz e outras de menos luz. Em qualquer das hipóteses, essa luz precisa ser filtrada. Entendi. Outra pergunta, aproveitando que a gente já tá falando sobre esse assunto, vamos falar um pouquinho sobre vasos também, né? Esses iniciantes, ele também tem essas dúvidas em questão qual é o melhor vaso e tudo mais. Então, qual é o melhor tipo de vaso para orquídeas e como escolher o ideal? No caso, também você vai precisar entender qual é a orquídea que vocês têm ali na mão que você desejou trazer para formar ali a sua coleção de orquídeas. Você precisa entender se é uma orquídea de um gênero que precisa de mais umidade, de mais umidade. E o espaço também a gente vai ver conforme o tamanho da planta. Aí a gente vai dosar ali o tamanho do vaso conforme o tamanho que a planta já atingiu. Aí no caso, em relação à umidade, se for uma orquídea que ela gosta de mais umidade no ambiente, lá no seu habitat de cultivo natural, a gente vai escolher um vaso que retenha mais umidade. Entendi. Existe diferença entre um vaso de plástico e um vaso de cerâmica. Os vasos de plástico, normalmente, eles retêm mais umidade. Então, aquelas orquídeas que gostam de ficar com o substrato mais úmido por mais tempo, é melhor a gente dá sempre preferência por plantar em vasos de plásticos. E já aquelas orquídeas que são de regiões mais quentes, mais secos, e que a orquídea ela precisa que o seu substrato seque mais entre uma rega e outra, não ficar esturricado, né? Sim. A gente tem que entender a dosagem correta ali da umidade dentro do vaso. Nesses casos, a gente aconselha a pessoa a utilizar um vaso de cerâmica, porque ele seca mais rapidamente e o substrato lá dentro do vaso também vai secar um pouco mais rápido. Aí nesses casos dessas orquídeas que gostam de um ambiente mais seco, elas vão se adaptar muito bem nos vasos de cerâmica. Que legal. Essa é uma ótima informação, né? Para entender a diferença dos vasos. Sim, quem está iniciando, isso é muito importante, entender como que é o desenvolvimento daquela orquídea que você tem ali nas suas mãos. É verdade. A outra pergunta que nós recebemos hoje foi: quais são os fatores mais importantes para criar o ambiente perfeito para orquídeas em casa? Isso, Tuane, também vai depender do lugar que você vai escolher para cultivar as suas orquídeas. Você vai fazer um orquidário ao ar livre, lá no quintal, ou você vai cultivar dentro de casa, ali na varanda, no parapeito da janela, ou no seu escritório, em qualquer lugar. De qualquer forma, nós precisamos dosar o ponto de iluminação ideal para cada espécie de orquídea que você deseja cultivar. As orquídeas Phalaenopsis, por exemplo, elas gostam de um ambiente fresquinho, mas que seja um pouco mais escurinho, assim, em relação às catleias. As catleias já gostam de um local um pouco mais iluminado, para elas florescerem e atingir o seu auge de floração. E as Phalaenopsis, elas são mais tranquilinhas. Entendi. Gostam de um lugar assim fresquinho, sombreado. Então, esses são os primeiros cuidados que a pessoa precisa ter. Dar mais luz para aquelas orquídeas que necessitam de mais luz para o seu desenvolvimento pleno, para que elas atinjam a floração. Ou dar menos luz para aquelas orquídeas que são de regiões mais sombreadas. Isso sempre pensando lá nas florestas, quando as orquídeas ainda viviam lá, em matas mais fechadas, cujas copas das árvores eram mais densas, faziam mais sombras para aquelas orquídeas, igual as Phalaenopsis, ou em locais onde as árvores são mais assim, abertas, as copas mais arejadas, em que filtre mais, que passe mais a luz solar para as orquídeas. Então a gente sempre pensa na origem da planta e do que ela mais gosta. Perfeito. Como garantir que uma orquídea receba a quantidade certa de luz, especialmente em ambientes internos? Nesses casos, você pode utilizar algumas técnicas para você dosar a iluminação ali para sua orquídea. Se for dentro de casa, perto de uma janela, nunca você vai deixar o sol incidir diretamente
sobre a folha da sua orquídea. Olha. Isso é importante para qualquer gênero de orquídea que você escolha. O que pra acontece cultivar ali. se ocorre O isso? sol em cima da folha da orquídea vai ocasionar uma insolação, uma queimadura. É a mesma coisa quando a gente sai e fica exposto aos raios solares e a nossa pele queima, fica vermelha. E se você não tomar cuidado, ficar no sol extremo, forma bolhas, arranca a pele. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa com a orquídea. E a orquídea, a folha dela, ela, depois que ela se danifica, que estraga, que lesiona os seus tecidos, não tem reversão. Olha. Aí a solução vai ser você aguardar o desenvolvimento dessa orquídea, a recuperação dela, até que ela solte novas folhas. E até lá, já vão passar alguns meses até. E nesse caso, perdendo folhas, a orquídea já diminui um pouco aquele visual bonito dela. Então a gente tem que preservar a saúde da orquídea, evitando deixá-la exposta aos raios solares, não importa o local que você for escolher para cultivá-las. E você pode usar nesses casos uma cortina ali que seja um tecido difusor, que consegue vedar um pouco da insolação e assim proteger a sua orquídea, na medida certa. Pensando assim, vamos colocar em prática no dia a dia de uma pessoa que mora, por exemplo, num apartamento e ela quer fazer o cultivo da sua orquídea, quer ter a sua orquídea em casa. Ela trabalha ali. Qual o melhor horário dela? Por exemplo, ela vai sair de manhã sabendo que onde a orquídea dela está naquele momento vai bater o sol em certo horário. Então ela tem que ter esse cuidado de colocar uma cortina para que não fique nessa exposição. E ela tem que ir trocando de ambiente também, ou ela pode deixar naquele cantinho se tiver a cortina ali? Pode deixar ali naquele cantinho, sim, com a cortina, e a pessoa que convive ali já sabe qual é o horário de sol mais forte. Então já deixa a planta protegida para não chegar em casa à noite e ver a sua orquídea com as folhas todas queimadas. Nesse caso, se for preciso você trazer a sua orquídea mais para o interior do apartamento ou da casa, e o ambiente for um pouco escurinho, você consegue resolver esse problema da iluminação através de lâmpadas. Que legal! Existem as lâmpadas específicas de LED, que hoje em dia elas são mais econômicas, a pessoa não vai gastar tanto assim com a conta de energia, para manter ali a iluminação ideal para a sua orquídea. E é às vezes até melhor que apenas a luz da janela que vem de um lado só. No caso, quando a casa é um pouco mais ampla, o apartamento é mais amplo, que tem janela dos dois lados, ou até mesmo mais janelas, que a iluminação venha de todos os lados, isso é muito melhor para a orquídea. Que legal. No caso, quando você posiciona lá uma lâmpada para fazer o clareamento que vem por cima da orquídea, ela vai receber iluminação por todos os lados, ou seja, quando vier a floração vai ser por todos os lados da planta. Esse é um detalhe muito importante também para nós ficarmos atentos. Bem lembrado, foi muito bom isso. Agora vamos falar um pouquinho sobre substratos. A gente já conversou algumas vezes sobre isso, né? Na página do Instagram da Rose também tem muito falando sobre a importância dos substratos. Mas para quem está nos assistindo hoje, eu acho importante validar esse assunto também, né? Então, Rose, conta pra gente qual a importância dos substratos e qual o mais adequado para cada tipo de orquídea. Ô, Tuane, esse tema substrato, ele vai ser sempre atual, sempre. Vai passar 1 ano, 2 anos, 5 anos, nós vamos estar aqui aprofundando todos os temas, mas o tema substrato sempre vai estar atualizado, porque nós precisamos ali do substrato para as nossas orquídeas no dia a dia. Ela precisa do substrato igual nós precisamos do nosso alimento ali todos os dias. E no caso dos substratos, a gente tem que analisar se ele está viável ali para a nossa orquídea, se ele está nutritivo, se ele está novo, ou se ele já passou do ponto, se ele já está totalmente usado, se ele já está degradado. E nesses casos a gente vai avaliar ali em cada planta que a gente tem, em cada vasinho ali, como que ele está, se ele já está na hora de trocar ou não. Porque isso é muito importante. Quando o substrato atinge o seu potencial total ali de fornecimento de nutrientes para as nossas orquídeas, então é chegado o momento de nós fazermos a troca do substrato, para nós mantermos a saúde da planta. Um substrato velho, degradado, decomposto,
ele vai perdendo as suas propriedades nutritivas, mesmo que você vá colocando adubo orgânico ali e tal. O que acontece lá dentro do vaso é que ele vai ficando assim mais compacto, mais uma massa assim densa. Sim. E isso atrapalha o arejamento para as raízes. Olha só, hein? A raiz da orquídea se desenvolvendo ali em um meio compacto, duro, que não tem como o ar entrar e sair, ela vai tendo dificuldades para buscar o seu alimento, para crescer e se enraizar lá por dentro, principalmente as raízes novinhas, e também para respirar, porque as raízes respiram também, através das suas pontinhas. Então, sempre a gente tem que pensar no bem-estar do sistema radicular da planta. E o substrato é primordial, é o número 1 ali para que a orquídea enraize bem e desenvolva bem essas raízes. Então, nós já falamos sobre a iluminação para as nossas orquídeas, principalmente para quem está iniciando, para tirar a limpo, né, essas preocupações, o que fazer com a sua orquídea, ou dentro de casa, ou na varanda, ou lá no orquidário. E falamos também sobre a importância de ter um substrato novo, nutritivo, que seja bem poroso, bem aerado para o pleno desenvolvimento das raízes. E agora também nós vamos falar de outros assuntos também que é importante para o desenvolvimento dessas orquídeas. Nós já citamos os 2 pilares, ainda falta um pilar principal da orquidofilia, que é o cultivo de orquídeas, que é falarmos um pouco sobre a fertilização dessas orquídeas. Exatamente. Que essa é uma preocupação dos iniciantes sempre. E não só dos iniciantes, Tuane, é dos veteranos também. Olha só, hein? Porque a gente tem sempre que pensar, minha orquídea está se desenvolvendo bem? Minha orquídea está florescendo todos os anos de uma forma regular e natural? E se não está acontecendo essas florações anuais, é porque alguma coisa errada nesses 3 pilares está acontecendo. Então vamos falar sobre isso. Conta pra mim, Rô, como a gente consegue observar se a minha orquídea ela vai se desenvolver e vai florescer no tempo que ela tem que florescer? Aí você vai observar como que está o crescimento da brotação dessa orquídea. Uma orquídea que está se desenvolvendo bem, ela tem que oferecer brotação ali na sua touceira. Se uma orquídea ficar estagnada, não tiver brotos para ela crescer esses brotos e soltar flores, alguma coisa tem errado ali. Então você bate o olho na planta e vê, tem brotação crescendo. A cada semana que você vai lá, você observa que a brotação já está um pouco maior. Se isso está acontecendo, é porque a sua orquídea está se desenvolvendo bem, ela está recebendo o que ela precisa. Agora, se você olha ali na planta, você bate o olho, passa um mês, não aconteceu nada, passa 2 meses, 3 meses, 6 meses, não aconteceu nada, não saiu nenhum broto novo, alguma coisa tem errado. Então você tem que sempre estar procurar investigar ali o que está acontecendo com a sua orquídea, porque senão vai chegar lá no mês dela florescer. E se não teve nenhum broto que se desenvolveu, que geralmente é a brotação jovem que traz as flores anuais, aí tem que achar o problema. E agora falando em relação a isso também, teve uma pergunta muito legal aqui que eu achei bacana a gente falar. É necessário adubar as orquídeas desde o início? Qual o tipo de adubo mais indicado para iniciantes? Para os iniciantes, aqui no nosso curso Orquídeas na Lupa, a gente sempre utiliza a adubação de forma natural, orgânica, e também fazemos o uso dos escoteiros da floresta, que é uma metodologia que eu desenvolvi e eu utilizo aqui no meu orquidário, utilizando alguns micro-organismos que vão trabalhar ao nosso favor, ao favor das orquídeas. E eu ensino tudo lá no curso, passo a passo. Como que você vai nutrir as suas orquídeas, como que eles vão ajudar a proteger as suas orquídeas contra pragas, doenças. Que é muito importante você entender isso, que as plantas, sendo seres vivos, a orquídea é uma planta, é óbvio. A pessoa que está iniciando já tem que entender que toda planta é visitada por insetos. Isso faz parte da natureza, em qualquer lugar, qualquer ambiente. E mesmo dentro de casa, os insetos vêm também, através do vento, através do ar, através
às vezes até de uma outra planta que você trouxe e você não observou ali nos mínimos detalhes. Às vezes a gente olha e não vê. Às vezes o inseto está escondido no substrato ou por baixo das folhas ou dentro das bainhas que envolvem os pseudobulbos. Então é muito fácil eles se desenvolverem, eles se multiplicarem, formando famílias, colônias e filhos e netos e todos juntos ali, se alimentando da orquídea. Então isso é muito importante. E não tem como a gente criar uma orquídea, cultivá-la dentro de uma bolha. Exato, né? Para ser... Sim, a gente tem sempre que estar com atenção nos insetos e em possíveis doenças que alguns micro-organismos nocivos trazem para as orquídeas, como manchas nas folhas, manchas nos pseudobulbos, podridão dos brotos, podridão das raízes. Existem alguns fungos que, dependendo ali do clima, se está muito quente, a pessoa não entende e rega demais, isso pode também acarretar o desenvolvimento de mofo, de alguns fungos assim que causam essas doenças nas orquídeas. E existem fungos de diversos nomes. É verdade. Isso. E através da nossa metodologia a gente consegue eliminar, prevenir a maioria desses fungos. Não vamos dizer que todos 100%, porque não tem como. Nem mesmo em se tratando de nós humanos, por exemplo, um antibiótico não pega todos os vírus e todos os fungos que a pessoa às vezes sofre com eles. É verdade. Não tem como. Tem que ir trocando, sim. Só para você ter uma ideia também, nos hospitais existem os riscos de infecções hospitalares através de bactérias resistentes. Então, nem a medicina mais avançada consegue controlar determinadas bactérias, né? A pessoa vai lá, chega com alguma coisa, de repente vai estar internado e pega uma pneumonia. É uma questão ali do que tá ali. E os antibióticos, os mais comuns, não conseguem pegar todos, né? No caso, a metodologia que nós utilizamos aqui, só para deixar bem claro, ela ajuda a prevenir ali as principais doenças ali que atacam as orquídeas e não são 100%, é claro, né? Mas a gente fica sempre com a cabeça tranquila, você deita no travesseiro e pensa que a sua orquídea está sem aquela praga, né? Aquela doença terrível que é a ferrugem nas folhas das orquídeas, os ácaros, as cochonilhas que vêm e tira o sono do orquidófilo. É verdade, hein? Então é uma metodologia assim bem segura, bem natural, que dá pra gente cultivar as nossas orquídeas e ter belezas assim. Deixa eu só te mostrar como que ela está. Um exemplo. Tá linda, né? Olha só, a gente fica até escondida aqui atrás. Fica de tão grande, né? Olha só. E anualmente elas trazem essas flores belíssimas, com esse perfume que lembra o cheirinho de mel, né? Verdade. É claro que às até vezes, a cor dela, né? Conforme o olfato de cada pessoa, a pessoa dá um nome diferente para os cheirinhos. Pro meu olfato aqui, eu digo que elas me lembram assim um cheirinho de mel. Não, um cheirinho adocicado, bem agradável. Então, olha assim, um cultivo natural, usando pouca coisa de adubo orgânico durante o ano. Cultivo natural, isso aqui é real, gente. Durante o ano todo. E essas plantas trazem essas belíssimas florações. Olha essa daqui, Tony. Gente, é muito grande. Cadê eu? Olha aqui. Cadê você? Não consigo nem virar, porque tá tão grande aqui, ó. Tem mais hastes ainda para abrir. Tem bastante. Então, esse é um cultivo natural. Através da minha metodologia de cultivo natural, os escoteiros da floresta. E eu fico aqui atrás, escondida aqui, ó, parecendo que eu estou numa floresta. É um cultivo saudável, Tuane. Você anda lá no orquidário a qualquer hora, mesmo no dia que nós estamos aplicando lá o produto, ou durante. Pode levar os bichinhos de estimação, as crianças podem estar tranquilo, não tem aquele perigo, né? Não tem aquele perigo, mesmo que você use esses inseticidas caseiros, sabe, para matar lagarta, para matar pernilongo, que muitas pessoas aplicam nas suas orquídeas. Nós sabemos que
São inseticidas que ao longo do tempo, se você inala através da pele ou através do olfato, tudo, Vão causando alguns problemas de saúde Sim. no ser humano ao longo do tempo. É isso mesmo. Então aqui nós estamos tranquila com o nosso cultivo natural. E aproveitando para falar um pouquinho também, você falou das conchonilhas, falou das manchas. Tem muitos casos que começa a aparecer o amarelamento nas folhas. O que fazer quando isso acontece? É normal com iniciantes? É normal com iniciantes porque muitas vezes eles não conseguem dosar as quantidades certas de adubação e devido à adubação. Principalmente em relação à irrigação. É o mais comum de acontecer. Você está ali, você não sabe se a sua orquídea precisa de mais água, de menos água, aí vai irrigando, né? O clima tá quente, então eu vou irrigar mais a minha orquídea. Aí de repente a orquídea começa a amarelar as suas folhas. Nesses casos é por excesso de água. Mas existem aquelas orquídeas que amarelam as suas folhas naturalmente. Então precisa entender também que tipo de orquídea que você tem ali nas mãos. No caso desta Dendrobium aqui, ela não tem assim, por natureza dela, perder as suas folhas. Mas existem outras espécies de Dendrobium que antes da floração, elas amarelam todas as suas folhas e caem todas. Olha, interessante saber isso, né? Daí acho que tá acontecendo alguma coisa Sim. já é da própria orquídea. Sim, não quer dizer que vai cair todas ao mesmo tempo. Elas vão caindo assim conforme a planta vai soltando as suas hastes florais, os seus botões. Então isso é normal também para alguns gêneros de orquídeas. Que legal. Aí você precisa ali saber se você está cuidando de uma Phalaenopsis que amarelou as suas folhas, ou de uma Dendrobium, ou um outro gênero de orquídea que tem essa característica da caduquice. A gente diz que são as orquídeas caducas, ou seja, elas perdem as folhas em uma determinada época do ano, para em seguida virem as flores. Entendi. E uma pergunta muito legal aqui que eu achei. Que dica que você daria para alguém que quer começar uma coleção de orquídeas sem gastar muito? Tuane, isso daí também é muito fácil de resolver. Eu, no meu começo do meu cultivo, eu fazia muito disso também, para não ficar gastando muito dinheiro com vasos, por exemplo, com hastes, para você tutorar a sua orquídea. É possível a gente, com materiais bem baratos, fazer reciclagens e plantar as nossas orquídeas. Você já mostrou, né? Algumas das vezes em alguns vídeos o que você fazia anteriormente, né? Sim. Pra anotar o nome e tudo mais. Isso, até mesmo com as etiquetinhas, pra gente marcar o nome das orquídeas. Se você não tem condições financeiras para você comprar aquelas etiquetinhas branquinhas ou coloridas que seja, para você escrever os nomes, é muito fácil você pegar um cano que já foi usado, que não está sendo mais usado, um cano de PVC, ou um pote de sorvete, desses que as crianças gostam de tomar, aqueles branquinhos, de preferência, né? Porque aí o grafite com que fica melhor a gente vai escrever, né? Fica melhor para ler. Você escreve ali naquele material de PVC branco com grafite e ele passa anos e não sai. Olha, então legal, fica gente. sempre ali registrado os dados principais sobre a sua orquídea. O nome da planta, a data da floração, que é muito importante você marcar isso, você lembrar ou memorizar que a sua orquídea, você sabendo que ela floresce no mês de setembro, outubro, por exemplo, essas Dendrobium que florescem em outubro, todos os anos em outubro, você sabe que ela vai florescer. Elas precisam estar floridas. Se caso isso não acontecer, né, é porque teve alguma coisa errada. Mas sabendo que ela vai florescer em outubro, nós já temos que começar bem antes a ir cuidando da manutenção dessa planta para que ela esteja forte na floração. E preparada para aguentar essa carga de flores e botões. Muito legal. Então, além das hastes, também a questão dos vasos, né? Pode ser feito de forma... Sim, pode ser reciclado. Coisa, alguns materiais que nós utilizamos em casa, recipientes assim
Por exemplo, de refrigerantes, aquelas garrafas PETs, a gente pode, nossa, muito Usar a usar a criatividade. criatividade e reciclar e fazer belíssimos vasos. Legal. Que dá para você cultivar orquídea por longos anos. Legal Eles essa demoram dica, para gente. se decompor. Você evita sujar o meio ambiente, evita o desperdício, né? Você deixando de comprar vasos e reciclando esses materiais, o meio ambiente vai ficar muito mais limpo. Perfeito. Anotou aí, né? Então são dicas preciosas e várias outras coisas. Nossa, que nós demais. Eu mesmo tô aqui, ó. que nós podemos aproveitar para cultivar as nossas Porque orquídeas. tem muita gente que tem essa mentalidade ainda de que, tipo, cultivar orquídeas tem muito gasto, então não vou fazer isso, não vou começar, né? É. Existem muitas pessoas que pensam dessa forma Sim, ainda, né? e é um mito dizer que hoje em dia é caro cultivar orquídeas. Existem formas de você cultivar orquídeas sem gastar nada, absolutamente nada. Sabe, Tuane, quando a gente compra coco, ou para fazer cocada, ou para você comer ele in natura mesmo, que muitas pessoas gostam, ou para tratar de alguns pássaros que gostam também, a gente pode reciclar aquela casca do coco duro para fazer pequenos vasos de orquídeas. Gente. E os arranjos ficam belíssimos Sensacionais, também. né? Apenas é preciso tratar esse material. Cuidar, né? E lá no meu curso a gente ensina tudo, passo a Ensina passo. mesmo. Ensina tudo. Como cuidar das orquídeas depois da primeira floração? Quais são os passos essenciais para mantê-las saudável? Você já falou de uma forma aqui mais geral, mas assim, para iniciantes, para eles entenderem melhor. Sim. Depois que florescem, às vezes compram ela já florescendo, né? Quais são os cuidados que eles têm que ter? Esta orquídea, ela está na primeira floração, mas ela floresceu aqui comigo. Eu criei ela desde bebezinha. Trouxe ela para casa bebezinha, ainda pequenininha, do laboratório de um amigo meu, e cultivei. Então ela está na sua primeira floração, são os seus primeiros bebês. Depois que terminar esta floração, eu vou poder fazer uma poda nesta planta de limpeza e de alívio para ela, porque vai ficar ali estas hastes florais secas. A gente pode fazer essa poda para deixar tanto a planta mais aliviada, mais arejada, para que circule o ar aqui entre ela, entre as suas folhas, e também para deixar a planta com um visual mais bonito. Retirando todas essas hastes, a planta fica mais leve, mais limpa, pronta para ela descansar e depois pronta para ela iniciar um novo ciclo. E daqui a 1 ano estar preparada para trazer nova floração e que, se tudo correr bem, vai ser maior do que esta aqui, com mais hastes, porque a partir daqui ela vai ter mais brotações. Gente, incrível, né? E a cada ano que passa, se você mantiver ali essa orquídea formando uma touceira, sem dividir a planta, sem tirar mudas, a cada ano a floração vai aumentando, aumenta o número de hastes florais e o espetáculo fica cada vez melhor. É muito importante. Então, você que tinha essa dúvida aí, eu espero que tenha sanado. Vamos falar o seguinte pro pessoal. Tem muita coisa pra gente saber, né? Muita coisa. Então, é muito importante que vocês estejam sempre conectados, assistindo os podcasts, tá também assistindo os Reels lá no Instagram, porque tem muita informação bacana pra você que tá começando. Pra você que é veterano, cultivador, é sempre uma troca de informações, né? Eu digo Com certeza, as redes Tuane. sociais, elas são essenciais para isso, pela essa troca de informação. Com certeza, Tuane. Nós estamos aí nas principais redes, Facebook, Instagram, YouTube, trazendo toda semana mais informações para você. E vocês têm a possibilidade de deixar as suas perguntas, anotem as suas dúvidas nos comentários, embaixo dos vídeos. E também podem compartilhar com pessoas que vocês conheçam, que precisam saber dessas dicas também, para facilitar ali o cultivo delas no dia a dia com as orquídeas. Isso vai fortalecendo o nosso canal e vai fortalecendo as suas orquídeas também, as orquídeas dos seus amigos. É isso aí. Falamos bastante coisa, né, Rô? Falamos da iluminação, da irrigação, da parte dos substratos, da adubação, fertilização e o que fazer em casos em relação a cada fase das orquídeas. Sim, e lembrando sempre que esses 3 pilares da orquidofilia, iluminação, irrigação e adubação, são primordiais para qualquer orquidófilo. Todos precisamos dominar isso. Dominando essa base,
você consegue cultivar qualquer espécie de orquídea. Então, Fica essa dica, Tuane. E eu espero você no próximo podcast e você também. eu Tchau, estarei gente. aqui. Muito obrigada pela sua presença. Tchau, tchau.